eu tenho uma palavra de Deus para você. Durante toda a noite, durante o fim de semana, busquei a Deus. E a pergunta que eu fazia ao Senhor era essa: qual é a palavra que os teus servos vêm buscar? A palavra é como uma água viva, que você vai ao manancial e toma para si. E a coisa mais triste é uma igreja que não tem palavra. Rituais, costumes, vãs repetições. E você entra, sai, e é tudo igual. É muito triste. Nossa igreja não tem assim um lugar bonito, confortável para você. Mas eu ponho o meu coração diante de Deus sempre para que Ele dê o renovo da palavra. Aqueles que vêm possam receber algo. Então Deus tem para você uma palavra. Eu não tenho, não quero ter, porque o homem tem discurso. E discurso nós estamos cheios. O que nós vimos buscar, e eu inclusive também venho buscar a palavra de Deus. O recado de Deus está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 1, versículo 20, um só versículo. Assim diz a palavra de Deus: porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim. E por ele o amém, para que a glória de Deus por nós. Vou ler novamente. Porque todas quantas promessas há de Deus, são neles sim. E por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura da sua santa e bendita palavra e nos dê um recado santo para as nossas vidas. Em nome de Jesus, todos digam amém. Amém. A palavra de um homem pode não se cumprir. A palavra de um presidente pode não se cumprir. Nós aprendemos, por exemplo, que ficamos ouvindo as promessas dos políticos no horário eleitoral, mas não cumpre nada. E há quem cobre ainda, diz: mas o senhor prometeu. Eu disse, mas não disse. Eu falei, mas não falei. Eu falei que ia fazer, mas não fiz. Mas esse versículo que Paulo escreveu no primeiro capítulo diz: o que Deus prometeu, ele diz amém. Aleluia. Todas as promessas de Deus, elas são cumpridas. Aleluia. Se você tem uma promessa de Deus, e ela é de Deus, pode esperar. Até o diabo, no capítulo 3 de Gênesis, houve uma promessa de que o diabo feriria o calcanhar, mas o Senhor pisaria na sua cabeça. O diabo ficou 4.000 anos esperando isso. 4.000 anos. Até o dia que ele disse: pensei que não ia se cumprir. Quando Deus promete, Ele diz amém. O apóstolo Paulo, quando começa o seu ministério, ele vai às cidades gregas. O evangelho tinha extrapolado Israel, os judeus. E o Senhor mandou que Paulo atravessasse e levasse a palavra. E ele chega em Tessalônica, uma cidade capital dos gregos da época. Ele chega
a Coríntios. Coríntios era a terceira cidade grega. Éfeso. A palavra de Deus vai chegando aos gregos. Mas os gregos não conheciam o Deus que Paulo pregava. Eles não conheciam, não tinham intimidade com Jeová. Os gregos tinham outros deuses. Vários deuses gregos que a mitologia está aí até hoje. E esses deuses gregos, cada um tinha lá a sua resposta, a sua forma de ser. E os gregos acreditavam neles. Apolo, Vênus, Afrodite, Diana. Mas eles não conheciam a Jeová. Então Paulo, quando começou a pregar em Coríntios, dizia assim: crê neste Deus, no Deus Jeová, porque ele responde à sua fé. Os gregos, era estranho aquilo, porque eles tinham tantos deuses. Deus da fartura, Deus da beleza, Deus disso, Deus daquilo. Quem conhece mitologia sabe bem. E Paulo então pregava: se você pedir a Jeová, ele responde. Se você buscá-lo, ele se manifesta. Então os gregos começaram a ter contato com esse Deus Jeová. E foi interessante isso no começo da pregação do Evangelho, porque eram os primeiros contatos que as pessoas tinham com Deus. Então, a partir daí, a igreja foi habituando a pedir ao Senhor. O que acontece conosco é uma coisa chamada ansiedade. Prometeu, né? O namorado diz assim: vou me casar com você. Ela já diz: quando? Todo mundo tem pressa. Prometeu, quando? É muito comum você questionar. Alguns que desanimam, alguns que cansam. Há quem diz: prometeu, mas começa aí. Na verdade, quando ele diz, ele faz. Quando ele promete, ele cumpre. Ele diz: o amém é dele. O amém não é do profeta. O amém não é da igreja. O amém é do Senhor. Então os gregos começam então a conviver com esta bênção do relacionamento agora com Jeová. É muito comum se Deus falar aqui: ó, Deus vai te dar um carro. Nossa, você só quer saber a cor, que ano, quando que vem? Tem banco de couro? É álcool ou gasolina? É flex? O que é? Quando será? Você, quando receber uma promessa de Deus, sentir que Deus está falando com você, pela profecia, pela palavra, você diga amém, diga espero. O que acontece, queridos, é que o diabo, ele sempre trabalha na direção de contrariar o que Deus quis, o que Deus falou. Se por um lado é uma bênção, quando Deus diz assim: Deus está dizendo que vai te dar uma casa. O diabo, que vai dar o quê? Casa. Ah, tá bom. Vou contrariar. Vou trabalhar no sentido contrário. E nós então vivemos a contrariedade que emana do diabo e passa a ser verdade em nossa vida. Porque não chega, a bênção não bate na porta e você começa a cobrar.
Por que não veio? Quando a palavra de Deus diz assim, o amém é de Deus. Ele diz o amém. Mas tudo que Deus falar para você que vai acontecer, o diabo fala ao contrário. Deus fala assim, eu sou o Deus que te cura. O diabo, eu contrario. Sabe, ele sempre é o contraditório. É por isso que muitos cristãos desanimam. Diz, que fé é essa minha? Que as coisas são prometidas e eu não recebo. Porque o diabo fica no teu ouvido. Não vem, não vem, não vem, não vai. A palavra desta noite tem esse propósito, de dizer o que Deus prometeu, Ele cumpre. Não há ninguém que possa desviar a direção do cumprimento da palavra de Deus. Não há. Diga amém. Esta mensagem de hoje vai contar a você a história de uma pessoa que confirma todas estas coisas que eu estou falando para você. A Bíblia tem 1260 promessas. 1260 promessas. A maioria já cumpridas. E as demais se cumprirão. Se Ele prometeu, você vai receber. Mateus 20, 22, fala de um tal Zebedeu. Esse Zebedeu era um pescador. A mulher de Zebedeu chamava Maria Salomé. E essa Maria Salomé chega em Jesus com 2 filhos e diz para o Senhor assim, Senhor, e ele, o que a senhora quer, tia? O pastor está inventando moda agora. Maria Salomé era a irmã mais velha de Maria, mãe de Jesus. Por isso que quando ela chegou, não está escrito, mas ele deve falar, fala tia. Eu trouxe aqui os teus primos. Eu queria fazer um pedido, posso fazer? Foi a primeira vez que pessoas querem botar família... Como é que chama isso? Nepotismo. Senhor, quando estiveres sentado no teu reino, certamente haverá uma cadeira à direita e uma cadeira à esquerda. Estão aqui os meus 2 filhos, como tua tia amada, querida, tia mais velha, sangue do teu sangue aqui, não é? Você vai dar um jeitinho, parente tem preferência. Põe um filho de um lado e põe outro filho do outro lado. Tá bom assim, Jesus? Está escrito isso em Mateus 20, de 20 a 22. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o, fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe, que queres? E ela respondeu, dize estes meus 2 filhos, que assentem à tua direita e outra à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem eles, podemos. Podiam nada. Imagina que alguém pode beber o cálice que Jesus bebeu. Mas ele podia ter sido simpático com a tia. Olha, tia, eu vou pensar, vou dar um jeitinho brasileiro. Mas isso compete ao meu Pai. As coisas já estão por Ele estabelecidas. Quem vai sentar à direita ou à esquerda não importa, Ele já escolheu. Jesus não brincou com o assunto.
Eu ainda disse assim, a senhora não sabe o que está pedindo. A senhora está pedindo algo que a senhora não tem juízo. Viu, minha tia? Não tem lugar para os meus primos do meu lado. Se o Senhor Jesus tivesse prometido, pode deixar, tia, eu dou um jeito, era João e o outro primo sentado do lado. Mas ele disse, não me compete. Por isso, Deus não fala sim quando é não. Quando é não, é não. Não acontece. E quando é sim, acontece. Assim é a palavra de Deus. Mas na vida de João, desses dois irmãos, mas estou focando João, fala sobre ele na palavra de Deus. João 21, 18 a 23. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse, segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e quem na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Na sequência, não tem mais aí? 24? Na sequência do texto, o Senhor começa a falar, Pedro se irrita da forma com que o Senhor falou. E Pedro se vira ali e diz assim, Senhor, e este João aqui? O que vai acontecer com esse João? E aí o Senhor fala, esse João vai morrer de velho. Esse João não vai morrer martirizado. Esse João vai ficar velhinho, porque convém que ele morra de velho. Era uma promessa. A palavra de Deus se cumpre, porque ele zela para cumpri-la. Ele diz, este João morre velhinho. Todos os discípulos morreram martirizados, menos João. Menos João. Todos os discípulos tiveram mortes cruéis, cabeça cortado, pendurado para baixo, queimado. Um dia eu prego sobre a vida destes apóstolos. Porém, João recebe uma palavra do Senhor e diz, ele vai morrer de idade avançada. Isso ensina que Deus conhece os nossos dias. Ele conta os nossos dias. Deus sabe quantos dias, quantas horas você vai viver. Mas no momento que ele falou assim, João vai morrer de velho, o diabo, o cão, fala assim, me aguarde. O diabo se levanta para contrariar. É isso que essa palavra está te ensinando nesta noite. O diabo diz, eu vou matar esse João de qualquer jeito. E se levanta sobre a vida deste coitado, que tinha um propósito aqui nesta terra, e este propósito precisava dele, vivendo muito. Todos nós temos um propósito. Nossa vida não vai terminar antes que seja cumprido todas as coisas que para nós estão reservadas.
E aí acontecem coisas com a vida desse João. O diabo começa a trabalhar para que esse João morra novo. Se você tem promessa de Deus, o diabo vai tentar contrariar. Ele vai tentar colocar na tua vida, isto não se cumpre. Exatamente para te confundir. Quem sabe tirar você da fé. Mexer com a tua paciência. A primeira coisa que aconteceu com João, quando ele começou a pregar o evangelho ali, as autoridades começaram a ficar irritadas. Porque João era muito especial. Você vê, João escreveu o Apocalipse. João escreveu 3 cartas. João escreveu o Evangelho de João. É esse João aí. Era um homem muito especial. Ele faz parte das nossas vidas hoje, porque lemos os seus textos. E agora o diabo diz, não, eu vou contrariar. A primeira coisa que fizeram com João, ele foi levado a um ponto do templo, chamado pináculo do templo. E o diabo falou, o Senhor falou que você vai morrer de velho, então eu vou contrariar. Empurrou João do pináculo. João caiu. O tombo dele foi tão violento que a face dele, os ossos dele entraram para dentro. Houve uma fratura do crânio e parte do seu cérebro ficou exposto. Ele quebrou as suas costelas. Ele deve ter afetado baço, fígado, pulmão. E o diabo certamente diz, não falei? Vai morrer de velho como? Não tem como morrer de velho. Já acabou. Agora está aí. Quebrado, jogado. O historiador conta, porque a vida dos discípulos, muitas delas são contadas na história de Israel. O historiador conta que o corpo dele foi resgatado daquele jeito. E foi levado para um lugar tipo IML, tipo necrotério, onde era queimado todos os mortos. E o corpo de João foi levado para aquele lugar. E quando todos os corpos estavam expostos naquele lugar, vinha uma pessoa, derramava azeite, óleo de oliva e jogava fogo. Queimava. E João estava lá entre aqueles cadáveres que aguardavam a cremação. Era a forma de cremar da época. Os gregos queimavam os corpos. Mas na manhã seguinte, um sopro de vida tocou aquele resto de gente. Com cabeça aberta, cara rachada, sem costelas ou costelas quebradas, ossos esfarinhados. E ele conseguiu arrastar-se e conseguiu sair daquele lugar, arrastando pelo chão. Entrou pela mata adentro e conseguiu, com muita dificuldade, chegar à casa. Quando abriu a porta, era a sua mãe. Filho João, entra que eu cuido de você. O diabo já contava. E João? João já acabou, João já era. João está queimado, João virou torresmo, João acabou. João estava lá, no colinho da mãe, sendo tratado. Todas as vezes que você tiver em dificuldade, Deus vai levantar pessoas para cuidar de você.
Nós muitas vezes ficamos carentes, tristecidos, mas servo de Deus, uma serva de Deus, nunca é abandonada. Nunca é abandonada. O historiador conta que eles pegaram um pedaço de pau e foram lá na cabeça de João, lá, depois dele ter caído ali naquele chão, e macetavam a cabeça dele, para morre. Eu gosto de fazer conjecturas teológicas. Já disse para você, conjecturas, coisas que não estão escritas, mas eu me permito, sabe, pensar e imaginar. Eu fico imaginando o demônio falando com o cão assim, né? O cão pergunta para ele assim, mas como é que o cara escapou? E o demônio falou para ele assim, você deu uma cochilada. O diabo sempre dá uma cochilada. Ele não tem o poder de manter o controle total sobre tua vida. Você está balançando, mas não cai. E não adianta você dizer assim, não, sou eu que sou forte. Você não é forte em coisa nenhuma. É o sim de Deus, é o amém de Deus que te mantém em pé. Não fica com essa de, não, porque eu sou bom. Bom coisa nenhuma. Uma vez eu conversando com uma autoridade lá em Brasília, e ele falou assim, pastor, o senhor me perdoe meu atrevimento. O senhor está falando de Deus aí, que Deus é que dá tudo. Eu queria dizer para o senhor, com todo respeito, eu cheguei onde cheguei pelo meu trabalho. Já sou 3 vezes eleito deputado federal, serei quantas vezes. Isso é o meu trabalho. Isso é o meu trabalho. Eu fiquei quieto, queridos. Voltei em Brasília esse tempo todo, encontrei-o. Na última eleição ele não foi eleito, teve uns míseros votos e não se elegeu. E eu encontrei, ele abraçou e falei, e daí, pastor? Eu falei, e você, como está? Ele disse, não me elegi. Eu falei, você parou de trabalhar? Ele falou, por que assim parei de trabalhar? Você não disse que você era eleito e a tua vitória é porque você trabalhava? Em momento nenhum você disse, a minha vitória veio porque Deus me deu, porque Deus me concedeu. Tudo que você tem o teu esforço, sim, tem o teu trabalho, sim, tem a tua sabedoria, sim, tudo tem. Mas tem a bênção de Deus, tem o amém de Deus, tem o sim de Deus. E o Senhor se alegra quando você diz, o Senhor disse sim. E por isso eu estou abençoado. Amém ou não amém? João agora está sendo restaurado pela sua mãe. O diabo não conseguiu estragar. Não conseguiu estragar. O historiador conta também que houve uma época que esse João foi jogado numa taça, num tacho de azeite fervendo. A caloria, a temperatura era tão alta que a corda que descia João para ser mergulhado no tacho, a temperatura derreteu a corda. Era a temperatura que derreteria aquele corpo. E quando ele caiu lá no fundo, o diabo deve ter dito assim, e agora? Vai morrer de velhinho? Qual foi a surpresa de todos quando aquele homem emerge do fundo? Sabe? Como se tivesse passado um creminho e sai para fora. O diabo diz,
Esse cara é duro de matar. O diabo tem dito lá no inferno sobre a tua vida: essa mulher é dura de matar. Os demônios lá no inferno dizem assim: ela é dura de matar. Coloquei um câncer nela, não matou. Coloquei uma enfermidade, não matou. Coloquei um problema, não matou. Tirei o dinheiro dela, não matou, não acaba. Deus é que dá o sim sobre a tua vida. Deus é que dá o amém sobre a tua vida. Passado algum tempo, já não sabia mais o que fazer com aquele João. João já andava todo torto, parecido comigo, assim, tortinho. Que nem eu, sem costela, faltando tudo. De 15 em 15 dias, um navio negreiro passava pelos cais do mar Mediterrâneo. Era um navio todo pintado de negro, com a marca de uma águia, que era símbolo romano. E este navio, na verdade, era um navio para conduzir prisioneiros para a morte. Ele ia, parava no cais, todos os prisioneiros eram levados para dentro do navio, e este navio ia para uma ilha chamada Ilha de Patmos. E o historiador conta que a Ilha de Patmos era uma ilha pequena dentro do mar Egeu. E Nero, o imperador romano, usava aquela ilha para fazer um criadouro de leão, de tigres, de animais, que ele utilizava lá para fazer festa nos palácios. E aqueles presos que o navio levava eram dados de comida para os leões famintos que estavam no viveiro de Patmos. João foi levado para o navio. E o diabo disse assim: vai morrer de velho? Todos os presos foram atirados ao mar, inclusive João. Mas uma coisa interessante é que João era filho de Zebedeu. Se você vê o livro de Mateus, Lucas, fala sobre Zebedeu. Zebedeu era pescador. Todo pescador sabe nadar. Então João, filho de pescador, era pescador. Quando João caiu do navio, João, o historiador conta que ele nadou e conseguiu fugir da presença dos predadores. Enquanto todos os outros foram comidos, João conseguiu fugir. Deus te dá talentos, Deus te dá condições, Deus te dá um perfil que te ajuda a sair das coisas mais difíceis. Você diz: nem eu sou sábio. Deus te deu sabedoria. Deus vai dar para você a direção do que você deve fazer, de como realizar, em que tempo realizar. Isso é dado por Deus à tua vida. Está na tua genética. Você recebeu dos seus pais. Sabe, você não é um ser despreparado. Talvez João nunca tenha nadado como nadou naquele dia, mas ele nadou o suficiente para sair daquele enrosco. Lá em Patmos,
Ele foi levado para Patmos, e a gente já alcança na palavra João na ilha de Patmos. Apocalipse 1, 9 e 16. Eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz, com a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. João, lá em Patmos, quebrado, torto, todo daquele jeito. Quem estava lá? Quem vai? E ele diz: eu fui arrebatado e eu vi o Senhor. Quando o diabo quer intrometer na tua vida, é esse Senhor Jesus que está presente no teu Patmos. Talvez hoje você esteja vivendo um Patmos, um momento difícil da vida. Talvez você veio à igreja como um refúgio, buscando uma palavra. Você que me vê pela internet, que está lá do outro lado do oceano, eu quero dizer a você que o Senhor que está ao teu lado é este que João viu no Apocalipse. Eu tenho tristeza de quem espera em Buda, quem espera em Confúcio, quem espera em Iemanjá, quem espera numa entidade. Eu tenho tristeza, porque o que nós precisamos é esse: os seus pés semelhante a ladão reluzente, a sua cabeça, cabelo e brancos como a lã branca, neve, olho. É esse o meu Deus! É esse que diz amém. É esse que diz sim. É esse que te deu a promessa. Ninguém tira o teu ministério. Ninguém apaga o teu ministério. Ninguém tira os teus dons. Ninguém. Porque o teu ministério, a tua unção foi dado pelo Espírito do Senhor. Ninguém tira. Aquilo que Deus te colocou, servo, ninguém tira. Ninguém tira. Não há nada que possa tirar. Muitas vezes você se sente abalado, abatido. O que é feito das minhas promessas? As tuas promessas aguardam a hora oportuna do cumprimento. Amém ou não amém? Esta é a bênção. João ainda escreveu, porque o Senhor disse: escreve. E ele escreveu o Apocalipse. Ele escreveu 1 João, 2 João, 3 João. Ele escreveu todas estas coisas. Ele escreveu o Evangelho de João. Que bênção é isso. E agora, finalmente, quase com 100 anos, o historiador diz que ele chega em Éfeso. A igreja estava reunida.
O pastor de Éfeso era Timóteo, aquele companheiro de Paulo, já também com a idade, né, à frente. Quando Paulo vê a entrada de João, Timóteo se emociona. Timóteo diz assim: pastor querido, sobe para o púlpito. A partir de agora, o senhor é o pastor desta igreja. E nós somos aqui os seus membros, somos o teu rebanho. Quase 100 anos, tortinho, quebradinho, marcas de sofrimento, de luta. 100 anos. O Senhor falou que Ele ia só quando estivesse bem velhinho. Ele escreveu, põe 1 João, ele vira para a igreja em Éfeso, para frente. Olha ele dizendo: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficaria conosco. Isto é para que se manifeste que todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis. Porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E o anticristo é ele si mesmo, que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Oh, glória! João velhinho, tão velhinho que ele estava, cansadinho, encostou a cabeça no peito de Timóteo e dormiu. Em cima do púlpito, ele dormiu. Alguém diz assim: João dormiu. Ele tinha partido. Como foi a promessa de Deus. Quase 100 anos de idade, ele descansou e o diabo foi repreendido. Eu vi a glória de Deus cumprir-se na minha vida. Tenho sofrimentos por causa da promessa que me foi dada, por causa daquilo que eu faço. Mas em momento nenhum você gostaria de se privar desses problemas, voltaria a fazer tudo o que eu fiz. Porque para mim, glória, ser instrumento de Deus na minha vida. Não importa os amigos que eu perdi, os amados que viraram as costas. Olha, João está falando assim: os que são meus estão comigo. Quantas vezes eu vi pessoas dizer assim: eu amo meu pastor, como eu te amo, pastor, como eu te amo, amo. Ai, como eu te amo. Ai, meu Deus.
Misericórdia, Senhor. Quando a gente me ama muito, eu fico preocupado. Entendeu? Fico preocupado. Os que estão comigo são aqueles que eram para estar comigo. Os que foram embora é porque não eram meus. Muitos eu os deixei, outros me deixaram na sequência da vida, não é nada de errado. Fiz a minha caminhada. Essa mensagem que você está ouvindo, milhares de pessoas ouvirão. E abençoaremos pessoas. Igrejas estão pregando essas mesmas mensagens que aqui é ouvida. E, pastor, pregamos a tua mensagem, a mensagem do Pai. A autoria dele. Queria dizer para você que está na internet aí, copia, escreve, dá para os outros. A autoria do Espírito Santo de Deus não é minha, não. A palavra de Deus não tem dono, não tem proprietário, não se compra, não se vende. É bênção de Deus. Bênção de Deus. As promessas sobre a tua vida, irmã, serão cumpridas. Às vezes você se abala, você entristece, você chora. Mas as promessas do Pai, todas elas serão cumpridas na tua vida. Você vai consolar muito o coração contando a tua experiência. A tua experiência. Né? As provações vêm para tirar. Marna passou por lutas esses dias, dificuldade. Está aqui sentadinha, abençoada. Né? Hoje eu ouvi o testemunho dessa irmã querida, esposa desse presbítero que está conosco aqui hoje, esse amado, foi meu aluno, eles foram meus alunos. Luiz. Estou bem de memória. Ela conta um testemunho lindíssimo. Ela desejava muito ter filhos. Esperou quantos anos o filho? 13 anos. Você não podia ter filhos, né, irmã? Você pode falar assim das dificuldades que tinha? Não sei se... 2 trompas obstruídas, ovário e tal. Eu disse para ela, eu oro por tanta gente que está esperando um bebê. Ela esperou todos estes anos. No fim, Deus deu o neném dela sem gravidez assistida. Deus deu natural para ela. Uma criança linda e abençoada, que é a alegria dela. Mas estes anos todos, ela esperou com paciência. Deus está dizendo para você, nesta noite, a minha promessa não tarda. Eu velo pela minha palavra, diz o texto, para que se cumpra e o nome do Senhor seja glorificado. Ele é aquele que promete, e é aquele que diz o sim, e é aquele que diz o amém. Diga assim, amém, Senhor. Posso esperar, Senhor. Esta é a palavra de Deus.